Boa noite, Tramandaí, boa noite, Imbé. Estamos aqui mais uma vez no programa Política versus Políticos de Tramandaí e Imbé, aqui no Correio de Imbé. Ao meu lado, meu companheiro de bancada, como sempre, meu amigo Alan, nosso Jack Sparrow, e hoje nosso convidado especial, uma pessoa que eu tenho um maior orgulho de ter ao meu lado hoje, um cara que eu admiro, um cara que eu tenho um carinho enorme, né? E que é um cara que, assim, ó, é uma relação de admiração mesmo que eu tenho pelo Valdir. Valdir, seja muito bem-vindo ao programa Política versus Políticos de Tramandaí e Imbé. Valeu, meu jovem. Fala, satisfação estar aqui com vocês. Foi difícil de trazer. Foi difícil de trazer, né, meu irmão? Foi difícil, mas não porque não quisesse vir, é porque realmente nas quinta-feira, inclusive hoje eu adiei uma reunião que nós teríamos com alguns empresários em Tramandaí para poder estar aqui e cumprir esse compromisso contigo, porque tu, como meu irmão aí, eu não podia de maneira nenhuma me furtar de vir aqui discutir Tramandaí, discutir o litoral, né? Então a gente está aqui hoje exatamente para conversar com vocês, com Alan, né, que são as pessoas cabeças aí do Litoral Norte. Legal, e os meus parabéns aí, né, ao programa de vocês, que tem trazido um reconhecimento da população pelo que aqui é discutido, né, pelo que aqui é conversado em relação às necessidades dos municípios. E é com muita satisfação que hoje eu estou aqui e espero, né, ter uma participação razoável, né, se não brilhante, mas razoável aqui, para nós conseguir conscientizar a população de Tramandaí dos objetivos que a gente está buscando. Que legal. Eu tenho certeza que vai ser uma participação. Eu tive a honra de dividir a bancada com o Valdir lá na TV Aba. Na TV Aba. Nosso amigo Adilson Bobsin. Um abraço, Adilson Bobsin. Né? Tivemos a honra de estar lá, né, fazendo um programa sobre os nossos temas, né, Valdir? Nossos temas aqui, né? A bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. E a questão da o senhor viu a camisa que ele botou aí em sua homenagem? Isso aí é homenagem. Bolsonaro 22. Levanta para nós. Olha aí. Bolsonaro 22. Essa aqui foi em homenagem ao Valdir, né? Hoje representa um pouquinho da nossa história, né, Valdir? Já começa bem o debate, porque hoje na bancada nós estamos com a maioria. Estamos com a maioria, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa. Com a maioria. Vou fazer uma inconfidência aqui, Valdir, mas acho que o Alan, nosso amigo Alan, meu amigo Alan, o Alan, ele foi presidente do Democratas de Tramandaí. Exatamente. Tive essa honra. E eu vou te contar, eu vou cometer mais uma inconfidência. Quando nós estávamos na campanha de governo do estado, o Alan me manda um WhatsApp e me diz: manda essa pergunta para o governador Onyx Lorenzoni, que infelizmente perdeu a eleição. Né? Mas naquele debate, o Onyx se saiu muito bem, graças a uma pergunta que veio do Alan para o Onyx Lorenzoni. O Alan sempre é muito, muito objetivo nos seus questionamentos. Eu tenho assistido ele aqui. E parabenizo o Alan pela inteligência que ele tem de buscar o assunto e fazer o questionamento com bastante clareza. Isso é muito importante, porque às vezes a gente é questionado, mas que não é um questionamento muito claro, né? Não, o Alan sempre trouxe um questionamento com bastante clareza, né, que até facilita, né, o entrevistado a dar as suas respostas, né? É isso aí. O Alan é um cara... Isso é muito bom. Às vezes ele é meio chato, mas a gente gosta dele. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Bueno, pessoal. Então, né, lembrando aqui, né, que o nosso programa temos um patrocinador, que é a Galeteria Ao Primo Canto, galeteria do nosso amigo Antônio Malheiros, né? E Valdir, meu amigo Milanese, obrigado pela água aqui, ó. O Alcenir Milanese, que fornece as águas para o nosso programa. Um abraço, Alcenir. Tá? E tu ganhaste, com um acompanhante, sábado, um almoço na galeteria do Antônio Malheiros. Show. Tá? Todos muito os convidados são... Muito boa galeteria. Muito boa galeteria. Estivemos lá algumas vezes, né, Valdir? Isso. Um amigaço, assim, o Malheiros, toda a família, né? Infelizmente a gente teve a perda aí da matriarca, né? Da matriarca da família. É lamentável, mas a gente sabe que um dia a gente também vai, né?
Foi uma grande perda, mas deixou um grande legado para nós todos. Com certeza, Maria Lúcia Malheiros, e foi muito interessante porque da última vez que nós estivemos lá, entrei na galeteria do Malheiros e faltou ver a energia da Maria Lúcia lá, que sempre nos recebia com maior alegria, né? Exato. Mas eu tenho certeza que a Maria Lúcia... E você vê assim, Daniel, quando eu lancei a minha pré-candidatura a prefeito em Tramandaí, no começo o pessoal achava assim que era uma brincadeira e tal, né? E aí daqui a pouquinho foi se consolidando, e aí a dona Maria Lúcia me disse: Valdir, tu firmou o teu pé na candidatura, na pré-candidatura pelo PL? Eu digo sim, firmei, vou até a convenção. Se perder na convenção, perdi, mas vou disputar até a convenção. Vou ver se eu consigo organizar uma bancada, né, até a convenção, para a gente ter aí um capital político para ir para a convenção com um capital político, né, e tentar convencer os amigos do partido que a gente é o melhor nome. E aí ela ficou muito satisfeita com isso, e aí depois outro dia ela pegou e disse assim: Valdir, eu vou marcar para tu vir aqui em casa para nós trocar uma ideia. Eu digo: dona, assim, dona Lúcia Malheiros, eu tenho muita satisfação de ir aí, porque a senhora vai me dar muita orientação, o que é muito importante para mim nesta caminhada. Exatamente nesta semana ela veio a falecer, e eu não tive a oportunidade de ter esse debate com ela. Ela me mandou um áudio no dia do falecimento dela. Eu recebi um áudio dela na segunda-feira, à tarde, e à noite ela veio a ter o infarto, e foi um... Bom, mas ela tá nos olhando. Está nos olhando. Ela gostava muito de nós, está ao lado de Deus, tenho certeza. Exato. E vamos dar-lhe. O Valdir Velho, né? Nosso amigo Valdir, pré-candidato a prefeito de Tramandaí pelo PL, né? Valdir, de 5 mandatos de vereador, presidente do Legislativo Municipal em 94, secretário da Indústria e Comércio, administrador da Secretaria da Zona Sul por 8 anos. 8 anos. 35 anos de funções públicas no município de Tramandaí, exercendo a liderança no partido, no Parlamento Municipal. Isso foi uma trajetória que a gente deve sempre exaltar, né, Valdir? Primeiro, a gente agradece muito a Deus por estar aqui, né, por ter nos dado essa condição de estar aqui. E a gente agradece muito a Deus também por essa trajetória, porque foi uma trajetória muito difícil. Eu concorri em 88 com vereadores já com mandatos na Câmara, e naquela época o poder financeiro não era fiscalizado, naquela época não tinha uma cota de gastos em campanha, tu gastava o que tu podia, e eu não tinha nada para gastar, eu não tinha. Eu fui escolhido dentro de um bairro, a qual eu fundei a primeira associação de moradores do Litoral Norte, em 77, e através do trabalho que eu fiz dentro desta associação, que era a associação do Indianópolis, Humaitá e Cruzeiro do Sul, que eram os bairros esquecidos que tinha naquela época, e isso foi o trabalho que eu fiz na associação, me levou a ser cobiçado pelos partidos da época, né? E me convidaram para concorrer a vereador, né, para se filiar ao partido. E aí eu resolvi me filiar naquela época no MDB, porém a intenção não era eu concorrer a vereador. A intenção era que a gente escolhesse alguém do bairro para que fosse o candidato, o representante daquele local. E aí combinou que numa reunião que a gente fez lá com mais de 200 moradores, lá no falecido Barcelos, na lancheria Barcelos, que tinha um salão de baile lá, nós fizemos a reunião lá e aí fomos selecionando as pessoas, né? Até que ficou em 5 pessoas que tinham uma representação muito grande no bairro. E depois essas pessoas se reuniram lá e disseram: Valdir, nós decidimos que o candidato é tu. Porque tu fundou a associação, tu tem mais habilidade, e acabei saindo candidato. E na primeira eleição eu surpreendi todo mundo.
porque ninguém tinha a mínima consciência de que eu venceria aquela eleição. Porque tinha candidatos que tinham até 60 veículos, e naquela época podia pintar, Alan, todo o veículo. Podia pintar todo o veículo. E alguns candidatos ainda tinham aquela proposta: eu me elejo, o carro é teu, o carro é do cabo eleitoral. Que loucura. E eu tinha, Alan, uma bicicleta. Uma bicicleta. E eu fui para a rua fazer a campanha. Eu sempre gostei de desafios, aceitei esse desafio que a população me deu. Fui para a rua fazer campanha com muita garra e com muita simplicidade e humildade, pedindo voto, principalmente para o eleitorado daquela região. E culminou que numa bênção de Deus eu fui eleito vereador naquela época. E aquilo foi uma surpresa muito grande para mim. E a minha segunda eleição, Daniel, ela foi consequência do trabalho da primeira. Porque na primeira eleição eu surpreendi muita gente na Câmara, e naquela época nós tínhamos lá Osmari Barbosa de vereador, Joel Abraão, Imagina Edgar um time. Rapac. Era um time muito forte, muito pesado. Barão. O Barão. E aí eu me lembro assim da primeira vez que eu assumi a tribuna, e eu não assumi a tribuna como líder, eu assumi a tribuna como um vereador, porque o líder era o Barão. O Barão foi escolhido líder. E aí houve uma discussão muito grande, e aí naquela discussão eu rebati, né? Eu rebati as feras, né? Da Câmara Municipal. E aí eu vi quando o rapaz que disse assim: não, vamos tirar esse guri para bobo. O rapaz que fazia parte da mesa, se eu não me engano, ele era até presidente da Câmara nesta época. E ele disse: não, vamos tirar esse guri para bobo. E desde lá a gente veio fazendo esses debates, esses embates na Câmara de Vereadores, e graças a Deus, né, sempre respeitando os nossos amigos, né, mas fazendo um trabalho bastante enfático, bastante sólido na Câmara de Vereadores, e isso nos deu a credibilidade para conseguir o terceiro, o quarto e o quinto mandato, mesmo contra a vontade do meu próprio partido. Mesmo contra a vontade do meu próprio partido. Mas graças a Deus eu consegui chegar lá, com 5 mandatos. Valdir, assim, ó, aqui a nossa audiência está bombando, né? Temos César Oliveira, te dá boa noite, Antônio Soares, Michele Gomes, abraço Michele, Emerson Ricardo, Zenir Varela. Neuci Pereira, Rogério das Cunha, um abraço, Rogério, na nossa audiência aí. Pensei que ele vinha trazer um chimarrãozinho para nós aqui, mas, ó. Rogério, essa hora o Rogério está debaixo do edredom. Mas avisa para ele que nós estamos esperando ele aqui para uma entrevista. Ô Rogério, fica claro aí que, né? Tá aí o desafio, Rogério. O amigo já foi convidado aqui, né? Aí o Rogério, não, tu vê. Grande Rogério, Um abraço, Rogério. Juliano Coelho, presidente do PL. Meu presidente, um abraço, meu presidente. Cláudio Mir, Adriana Rezende, olha. Adriana, grande abraço. Michele está dizendo aqui, ó, Valdir é a mudança que Tramandaí precisa. Obrigado, Michele. Tá? E depois tem uma, ó, Mano Borba. Mano Borba, abraço, grande amigos. mano. Tive o privilégio de acompanhar a trajetória do Valdir, amigo de longa data. Samir, grande representante e expressão da política. Valdir pela construção a partir de uma linha conservadora à direita. Política do poder para todos. Luciano Cheromiri, boa noite, Daniel, Alan. Valdir grande Borges, Luciano. Boa noite, Luciano. Abraço, Luciano. Ex-candidato a prefeito de Tramandaí, Luciano. E atualmente é o nosso pré-candidato. O Samir também é o nosso pré-candidato a vereador também. Samir é pré-candidato a vereador, exatamente, né? Um abraço pro seu Samir também. Tá, mas é isso aí. Tá aqui, ó, a audiência está estourando aqui, Valdir. Que bom, tá? que bom. O que me leva à nossa primeira pergunta da pauta, Valdir. Tá? Valdir, uma pergunta básica, mas que te motiva, depois de toda essa trajetória que a gente descreveu,
né, 35 anos dedicados à vida pública, 5 mandatos de vereador, presidente da Câmara, secretário da SMIC, secretário da Zona Sul, né? O que te motiva? É um cara que já está numa posição da vida estabilizado, né? Filhos criados, cuidando dos netos, né? E de repente tu vai deixar essa vida tranquila, né? uma vida tranquila, para buscar um cargo de prefeito de Tramandaí, que a gente sabe que é uma bronca federal, né? É um desafio. É um desafio. O que está te motivando a, depois, até bastante tempo depois de deixar a Câmara de Vereadores e tudo mais, o que te motiva a voltar ao cenário político e a lançar o teu nome como pré-candidato? Bem, Daniel, Alan, a nossa audiência, o que me motivou realmente vamos dizer assim, ao retornar, né, com muita garra na vida política, foi exatamente o que você falou agora, cuidar dos netos. Quando eu comecei a ter uma vivência muito grande com meu neto e com muitas crianças no meu bairro e até fora do meu bairro, e comecei a ver a situação da nossa cidade, e eu vi que eu tinha que ter responsabilidade também pelo futuro deles. Não só pelo futuro da cidade, mas pelo futuro das novas gerações da nossa cidade. A partir do momento que eu comecei a ver, por exemplo, um menino de 30 anos ser formado no comércio internacional, e ele não ter opções de emprego no litoral, não ter opções de emprego em Tramandaí e ter que trabalhar de antenista. Não há nada contra o antenista, entende? Mas ele fez uma faculdade, ele se especializou. E tantas pessoas no município de Tramandaí se especializaram e não tem uma opção. As administrações nunca foram atrás de opções, né, que conseguisse trazer empresas para o município de Tramandaí, que conseguisse fazer com que essas pessoas ficassem próximos de suas famílias. Então é triste para um pai, para uma mãe, formar um filho, e a partir do momento que ele forma o filho, ele perde o filho para outra cidade. Ele perde o filho, muitas vezes até para outro país, porque nós não tivemos a capacidade, nesse tempo todo, de emancipação do município, de criar alternativas para essas pessoas. Então, isso me motivou a entrar na disputa como pré-candidato a prefeito de Tramandaí, para tentar buscar opções, para que nós consigamos daqui para frente, né, não sei quanto tempo, mas que a gente comece a dar o primeiro chute, para lá na frente a gente ter opções para que esses meninos e essas meninas não abandonem Tramandaí, não abandonem a sua família em busca de uma vaga na função que eles se formaram, e nós não temos opções aqui. Então, infelizmente, nunca se deu oportunidade a essas pessoas, a essas formações, né? Então, isso me motivou. E também o que me motivou é os problemas crônicos, né, que nós temos hoje em Tramandaí. Nós temos problemas hoje que há 30 anos atrás, né, foram assumidos compromissos de resolver, e infelizmente até o presente momento não aconteceu. Então o que Tramandaí precisa, não só Tramandaí, mas algumas cidades aqui do litoral, ela precisa de um choque de gestão. Um choque de gestão. E, na minha opinião, tem que aparecer alguém que tenha coragem para exercer esse choque de gestão. Tem que ter alguém que destoe do que acontece até hoje, né, para nós conseguir fazer com que o município
a gente crie uma mola propulsora, né, que alavanque, né, o desenvolvimento do município, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área do emprego. Eu sou adepto e muito aguerrido na proposta de trazer para Tramandaí um polo industrial. Aí, por exemplo, quando eu fui secretário da SMIC, com muito custo eu consegui colocar no plano diretor uma área disponibilizada para um distrito industrial que ficava ali em frente à Petrobras. Tive muitas controvérsias com prefeito, secretário de turismo. Não, nós temos que investir no turismo, porque não adianta a gente trazer para cá empresas poluentes, porque essas empresas vão acabar com o município e tal. Eu digo, mas vem cá, tia, um distrito industrial na frente da Petrobras, tu vem me falar de poluição? E é só chegar ali e olhar para o outro lado, tem quantos milhões de litros de gasolina e petróleo estocados ali, né? E aí a gente ficou, né? E aí eu consegui, fui atrás de empresas e eu consegui, Daniel e Alan, eu consegui 6 empresas para vir para Tramandaí. Vieram, olharam a área, gostaram da área. Essas 6 empresas, inicialmente elas proporcionariam 640 empregos diretos. E infelizmente não houve interesse da municipalidade em realizar este projeto. Quem era o prefeito na época, Valdir? Edgar Rapac. Isso ainda é viável, seu Valdir? Ainda é possível? É viável, é possível. Inclusive, esta área, na reforma do plano diretor, ela foi devolvida ao proprietário. Sim. Tá? Onde foi feito um loteamento, os caras vieram ali, venderam o terreno, não pagaram ninguém, há uma questão muito grande na justiça, né? Mas eu não vou abandonar essa meta. Eu, como pré-candidato a prefeito, se a população de Tramandaí, se o contribuinte de Tramandaí me der essa oportunidade de chegar à prefeitura de Tramandaí, é a primeira bandeira que eu vou erguer. É a bandeira do emprego. Existe uma segunda área, uma segunda possibilidade, já que essa tem esse entrave legal, vamos dizer assim, do loteamento, da venda, provavelmente proprietário. Existe uma segunda área, um outro ponto da cidade, estância talvez? Exato, nós temos toda a estância. Esta área seria na entrada da estância ali, né? Entre o loteamento marítimo e a entrada da estância, né? Esta área iria até o lixão, uma área muito grande, que daria, né, bastante para colocar bastante indústrias, né? E esta área é uma área, ela é considerada uma área rural, né? Então é uma área de menos custo, né? De menos custo para o município, em caso de desapropriação, de declarar ela área de utilidade pública. Então nós vamos insistir nisso. Se Deus nos conseguir essa oportunidade de administrar o município de Tramandaí, a minha bandeira do emprego ela vai ser prioritária. Prioritária. Até porque, né, Valdir? Eu vou adiantar uma pergunta da pauta aqui, né? Porque o PL, né, o Partido Liberal, hoje em dia, no Estado, o líder da bancada é o deputado Rodrigo Lorenzoni. Grande deputado. Eu sou suspeito para falar do Rodrigo Lorenzoni, né? O Rodrigo Lorenzoni é meu amigo de longa data. Até que ele deixou parecidinho com o Rodrigo. Mas eu quero eles têm o mesmo claro, penteado, né? Eu quero deixar muito claro que eu sou um pouquinho mais velho que o Rodrigo, né? E eu uso esse penteado antes do Rodrigo Lorenzoni. Ele que te copiou. Ele que me copiou. Tá? A única diferença é que eu sou o Daniel e ele é o deputado Rodrigo Lorenzoni. O homem de 85 mil votos. Né? Mas o deputado Rodrigo Lorenzoni, beijo, meu irmão, tá? É autor no Estado da Lei da Liberdade Econômica. Exatamente. Né? Ele é autor do Estado da Lei da Liberdade Econômica, porque o PL, a gente sabe que uma das bandeiras do PL é a liberdade econômica. Né? É a liberdade econômica, é a diminuição da burocracia. Né? A gente sabe disso. E para esse grupo, tanto para o Rodrigo Lorenzoni, como para boa parte da bancada, né? Para o ex-deputado Onyx Lorenzoni,
E para o presidente Jair Bolsonaro foi uma prática, uma teoria, né, de que nós precisamos desburocratizar, né, que a burocracia ela atravanca o sistema. Tá? Aí vem a minha pergunta, Valdir. Nessa conjectura e nesse trabalho que o PL faz, foi lá atrás também com o presidente Bolsonaro, começou isso, depois aqui no Estado com a lei aprovada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, né? Como aplicar a liberdade econômica no município de Tramandaí? Gestão política. Não existe outra, só gestão política. Basta o gestor ter vontade de aplicar isso. Se o gestor tiver vontade, né, tranquilamente consegue. E eu, se chegar lá, vou ser um gestor que tenho muita vontade e tenho muita fé e muita convicção de que isto é a solução para o município de Tramandaí. Nós não podemos, de maneira nenhuma, porque o povo, o nosso contribuinte, não suporta mais impostos. Não suporta mais impostos. E os municípios têm que arrecadar porque gastam e gastam mal. Essa é a realidade. Gastam e gastam mal. E a maneira mais fácil e mais rápida de arrecadar é tu trazer indústria, tu criar emprego dentro de Tramandaí, tu fazer o dinheiro circular dentro de Tramandaí, dentro de qualquer município do litoral. E isso nós vamos buscar incansavelmente. E Daniel e Alan, todo o grupo nosso de pré-candidatos, ele pensa da mesma maneira. Os nossos pré-candidatos a vereadores, eles têm a mesma... pensam igual a mim, pensam igual ao Bolsonaro, pensam igual ao Rodrigo Lorenzoni. A liberdade a liberdade da indústria, a liberdade do comércio, a criação de empregos, porque é através da criação de empregos que a gente vai mudar o rumo do nosso município, a gente muda o rumo do nosso litoral, podem ter certeza absoluta. Isso é uma questão de gestão. Se o gestor tiver vontade, ele vai conseguir trazer indústrias para o município de Tramandaí, sem dúvida alguma, e inclusive indústrias de grande porte, porque na época eu cheguei a conversar até com uma cervejaria. E essa cervejaria veio para cá, fez o levantamento do nosso solo aqui, da nossa água, e era uma água de boa qualidade, mas infelizmente nós não tivemos apoio da gestão na época. Infelizmente. Uma pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: o seu partido, o PL, tem realmente a bandeira, sempre divulga em suas campanhas, apresenta à população, nos seus projetos de campanha, uma redução da máquina pública. O presidente Bolsonaro apresentava isso, o Onyx Lorenzoni, e eu queria saber, o senhor, como é que o senhor vê a questão dentro da prefeitura, da administração pública de Tramandaí, que hoje, além de nós já estarmos assim no teto do que se pode gastar com a máquina pública, a gente ainda viu, criado pela atual gestão, novos cargos e cargos de elevado custo para o município, novas secretarias. Como o senhor pretende lidar com isso e como reduzir o peso, a carga que a Folha tem na administração, para que se possa olhar e pensar em outras questões, com o que a prefeitura tem hoje, com o que a prefeitura gasta, com o que arrecada? Olha, eu quero responder isso olhando nos olhos de cada um dos nossos ouvintes. Ou nós fizemos, ou nós procuramos fazer um choque de gestão administrativa, ou a gente não consegue. Ninguém teve coragem aqui de dizer, e eu tenho a coragem de dizer para cada um de vocês: se nós não reduzirmos o tamanho do município, nós não vamos ter condições de atender o contribuinte. Essa é a grande verdade. Ao inverso disso, a atual administração, ao invés de reduzir o tamanho do município, acresce o tamanho do município em mais 3 secretarias. Se nós reduzirmos o tamanho do município de 16 secretarias para 6, Alan, para 6,
nós teremos aí uma média de investimento nos 4 anos de 15 milhões de reais para retribuir, para trazer isso para atender a nossa população. Agora, ninguém teve a coragem de vir aqui dizer isso. Ninguém tem a coragem de ir lá na rua e dizer isso, porque tem os seus compromissos e seus conchavos políticos, tem os seus apadrinhamentos, tem os seus cargos de confiança. Então, que se exploda o município, o que eu quero é manter a minha casta. E isso é um choque de gestão, que é obrigado a acontecer no município de Tramandaí. A nossa folha de pagamento hoje está beirando 50%. E nesse valor aqui não estavam as 3 secretarias. Então, com as 3 secretarias, nós chegamos no limite. E isso aqui quem paga é o imposto de cada cidadão. E aí o cidadão não tem uma rua adequada, o cidadão não tem o escoamento de água, o cidadão não tem um transporte de qualidade, o cidadão vai numa UPA, cai água, tem que andar de guarda-chuva dentro de uma UPA, o cidadão tem que esperar 3, 4 meses para ser atendido ou para uma consulta eletiva. Por quê? Porque não tem recursos. E aí as pessoas se preocupam com o quê, Alan? Com a política, não perder o poder. Nós temos que ter vergonha na cara e dizer para a população que nós queremos chegar à administração não pelo poder, mas nós queremos chegar lá para ter um projeto de cidade. Pode ter algum companheiro meu que vai ficar bravo comigo. Olha, quem tiver comigo, olha aqui que eu vou dizer assim, ó, com toda franqueza, quem tiver comigo esperando o cargo na prefeitura, mude de lado. Mude de lado. Porque a ideia hoje é reduzir para 6 secretarias o município de Tramandaí. 6 secretarias. Quais seriam, Valdir? Só por curiosidade. Teria essa ideia, mais ou menos? Não, por enquanto eu vou manter. Sigilo, né? Nós temos secretarias que é obrigado a ter, fazenda, turismo, obras, Secretaria da Mulher agora, que é uma imposição de lei, né? Uma imposição de lei federal, mas tem muitas secretarias que não há necessidade alguma. Não é que não seja necessário, é que tem que cortar. Tem que cortar. E nós não podemos cortar, por exemplo, na educação. Nós não temos como cortar na saúde. Temos como melhor investir o que se gasta hoje na saúde. Fiscalizar o que se gasta. Fiscalizar as compras. Porque hoje a saúde é cara, mas quem é que fez uma auditoria hoje dentro da saúde para ver se aquilo que se compra realmente acontece? Realmente é aquele valor? Eu vou dar um exemplo para ti. Desde setembro do ano passado, eu venho questionando o hospital de Tramandaí. Desde setembro do ano passado, a situação que se encontrava o hospital. Era mentira. Valdir, tu não sabe o que tu está falando, mas as pessoas que trabalham lá, que trabalhavam na área da saúde, médicos, amigos que estavam lá, pessoas que eram da UTI, me relatavam no dia a dia o que estava acontecendo com o hospital. Alan, para você tirar uma ideia, quando houve aquela polêmica do fechamento da maternidade, eu fui lá conversar com o Roger, e eu disse para ele, eu estou aqui não é para fazer críticas ao hospital, eu estou aqui para ser um parceiro, para auxiliar o hospital. O que precisa para não fechar a maternidade? Quanto precisa de insumo para não fechar a maternidade? Hoje nós precisávamos de no mínimo 100 mil reais. Eu digo, então me passa a listagem que eu tenho um empresário que vai fazer a compra. Estou esperando a listagem. O hospital não fecharia, hoje está fechado. E o que me causa espanto, Alan e Daniel, é que o homem se tornou secretário de saúde do município de Tramandaí. Por que eu não sei? Sinceramente, eu não sei. E aí o que me deixou chateado também é que poucos dias antes nós estávamos lá com o Zuco
entregando uma emenda de R$500 mil para a maternidade. 4 dias antes. Ou seja, 4 dias depois fecha a maternidade, mesmo recebendo aqueles R$500 mil. Então isso é doloroso para qualquer contribuinte de Tramandaí. O que me causa estranheza, que desde setembro eu venho alertando o secretário da Saúde, venho alertando o prefeito municipal, venho alertando a Câmara de Vereadores e eu não tive eco. E também o que me causava estranheza, e eu várias vezes debati isso, que talvez eu não tive eco pelo número de cabos eleitorais que estavam lá trabalhando dentro do hospital. Inclusive eu disse, o que tu conhece de saúde? Tu nunca teve na área da saúde para estar dentro de um hospital hoje. E aí, infelizmente, a gente não teve, a nossa voz não teve eco. Hoje está lá o hospital praticamente fechado, a maternidade fechada. Ainda hoje houve um socorro de uma paciente que tinha um parto de alto risco, foi para Osório, graças a Deus nasceu um lindo bebê. Coisa boa. Né? Um lindo bebê, mas podia estar sendo feito ali. E eu não vi assim um pronunciamento de um vereador, eu não vi um pronunciamento da Comissão de Saúde da Câmara, eu não vi um pronunciamento do prefeito municipal, eu não vi um pronunciamento do secretário de Saúde do município. Olha, gente, se é comigo isso, eu faço um estardalhaço. Porque, entre aspas, né, eleitoralmente, é o meu eleitor que está sendo sacrificado por não ter uma opção. Quer dizer, o cara vota em mim, mas aí o hospital está quebrando, deixa o meu eleitor se ferrar, deixa o meu contribuinte se ferrar. É dolorido isso, infelizmente. E esses 500 mil entregues pelo deputado Zucco e pelo PL, que fim levaram? Eis a questão, o deputado Zucco está atrás dele. E a gente está pedindo ao Ministério... Alô? Uma emenda impositiva? Uma emenda impositiva. Alô, Ministério Público, mais uma vez eu vou solicitar, mais uma vez, alô, Ministério Público, vocês estão aí para nos defender. Auditoria no Hospital de Tramandaí. O ano retrasado veio 16,8 milhões para o Hospital de Tramandaí, entre emendas e repasses extras do governo do Estado. Inclusive, a entrega de 11 milhões foi feita pelo atual vice-governador Gabriel Souza. Cadê esse dinheiro? O Ministério Público tem que nos ajudar nisso. É porque, na verdade, de emendas e extras. Emendas e extras, né? É que, na verdade, o Hospital de Tramandaí, ele era uma referência. Era uma referência. Né? Sim. Mas ele era incumbência do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Exato. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, embora houve muitas vezes, dito pelo prefeito Galto, em anos anteriores, auxílio, inclusive, da prefeitura, de apoio financeiro da prefeitura municipal, o hospital é um buraco sem fundo, pelo jeito, porque quantas vezes só aquele telhado foi consertado, né? Só o telhado foi consertado, e toda vez que chove, o hospital alaga. Né? Agora, chama atenção isso, né? Esses 500, 4 dias antes. Claro que a gente sabe que até o dinheiro, até ser liberado, existe um trâmite, né? Se entrega a emenda, mas existe um trâmite para a liberação do dinheiro que nem sempre acontece de forma imediata. Mas se era uma emenda impositiva para o Hospital de Tramandaí e para a maternidade, isto significa que esse dinheiro vai parar em algum lugar. Sim. Né? Vai parar em algum lugar, ou se ainda não houve o pagamento dessa... Já houve a cobertura. Já houve a cobertura? Já houve a cobertura. Bom, então esse dinheiro cobertura tem algum lugar, financeira, né? exato. A cobertura financeira já houve. Então exatamente, cadê as fiscalizações? Eu digo isso, Alan, porque quando eu era vereador, eu era muito criticado porque muitas vezes estava lá uma obra da prefeitura sendo feita, eu ia lá e fiscalizava. E olha, vocês não imaginam o que eu arrumava de problema para
a engenharia da prefeitura. Porque cada vez que tinha uma obra, a primeira coisa que o Valdir fazia era pegar o memorial descritivo da obra e ir para dentro do canteiro de obra para ver se realmente estavam fazendo certo. E olha, muito poucas obras eles fazem corretamente como está no memorial descritivo. E por isso eu muitas vezes fui odiado pelo meu partido por fazer esse tipo de fiscalizações. E se eu fosse vereador neste período, podem ter certeza absoluta que a história em relação ao Hospital de Tramandaí seria muito diferente mesmo, porque eu seria um cri-cri dentro do hospital, buscando saber onde é que estavam os recursos. Tá? O Dudu me mandou agora, vou dar crédito pro Dudu. O Dudu me mandou uma colocação aqui que é a mais pura verdade. O Dudu disse, olha, com todo esse dinheiro que veio aí, era para fazer um hospital novo. Exatamente. Né? Era para construir um hospital. Obrigado, Dudu. Exato. E aí, assim, ó, o socorro, a cada vez que o hospital é destelhado no temporal, é o INBE que corre lá para socorrer. Esses dias vi lá o pessoal do INBE cortando grama. Porra, eu como prefeito de Tramandaí, eu enfiar a cara lá no fundo, lá de vergonha, o INBE ter que socorrer. Nada contra, né? Mas o INBE também utiliza o hospital, né? Mas vamos fazer uma parceria. Ó, eu faço uma vez, tu faz outra, tu faz uma, eu faço outra, mas é incrível. E aí a situação do município hoje é essa. Tu não tem hoje recurso para investimento hoje. Cadê o recurso de investimento? Por quê? Porque se gasta muito mal. E outra coisa, quando a gente quer o poder, chegar ao poder pelo poder, o que acontece? Chega na reta final, o município está esgualepado, a gente vai lá e pega um empréstimo, 25 milhões, para fazer as obrinhas, para quê? Para ganhar a eleição de novo. Em vez de ajeitar o financeiro do município, né, ficar 4 anos tentando ajeitar o financeiro do município, não, chega na reta final, a gente vai lá e endivida o município. Para quê? Para dar um melzinho na chupeta do eleitor e conquistar o voto do eleitor. Infelizmente isso acontece. Hoje estão asfaltando, né? Hoje estão reformando plataformas, né? E quem paga a conta depois? O empréstimo, esse é um empréstimo consignado. Aí o que eles tentam dizer para a comunidade? Esse empréstimo não vai causar problema nenhum na folha. Mas como não, se o fundo de participação do município, ele faz parte da arrecadação do município. Se tu faz um empréstimo consignado, onde tu vai ter um desconto X mensal naquela arrecadação, tu vai ter menos dinheiro circulando para pagar os teus compromissos dentro do município. Aí vai se fazer o quê? Empurrar com a barriga até quando? Até quando inviabilizar de vez o município? Então essa é a minha preocupação. Você vê que hoje, olha, é incrível, não é? E é um empréstimo de 25 milhões, mas o pagamento serão mais de 70 milhões com os juros, né? Exato. São mais de 3 vezes o valor. Exatamente. E aí você vê assim, no exercício de 23, nós tivemos uma insuficiência financeira de 14.273.000, segundo o Tribunal de Contas. Se empurrou com a barriga essa dívida para 24. Aí 24 se faz mais 25 milhões. Isso aqui são dados oficiais. E aonde vai esse dinheiro na atual administração, seu Valdir? Porque o senhor sabe, como vereador, já tivemos períodos em Tramandaí onde se tinha menos arrecadação, outras administrações, e que se fez mais. Então, aonde vai? Como o senhor enxerga isso? Aonde vai? Qual o ralo? Exatamente, obrigado. O ralo por onde esse dinheiro vai? Esse ralo, através de uma auditoria, a gente chega lá. Pode ter certeza absoluta. Através de uma auditoria, a gente chega lá. E eu estou me cercando de algumas pessoas muito experientes
em matéria financeira de uma administração pública, inclusive na área da saúde. Eu tenho um amigo que está do nosso lado, que ele foi gestor de 75 mil homens no estado do Rio Grande do Sul, e toda a saúde passava pela mão dele. Então ele tem uma habilidade muito grande, a gente já conversou com ele, e a gente quer formatá-la já a partir de maio, no início de junho, uma equipe que seja um conselho administrativo, para nós pensar a cidade de Tramandaí, analisar a cidade de Tramandaí, o que nós temos que fazer e o que fazer financeiramente. Fazer uma auditoria geral dentro do município de Tramandaí, e eu acho que muitas vezes uma administração chega na reta final, exerce esse tipo de trabalho, exatamente para não perder uma eleição, talvez com receio de que entre alguém e faça uma devassa. Porque a gente ficou sabendo também lá no Tribunal de Contas, semana próxima passada, que 2 gestões do atual prefeito ainda não foram aprovadas. 2 gestões ainda não foram aprovadas, 2 anos não foram aprovados. Então, o que a gente quer? A gente quer procurar conjuntamente com uma equipe alternativas para que Tramandaí se torne uma cidade viável para todos. Que nós possamos enxugar a máquina, que nós possamos fazer com que Tramandaí cresça e que nós possamos fazer com que o funcionalismo de Tramandaí seja valorizado e que nós não botamos dinheiro fora. Isso é que é de fundamental importância, porque o contribuinte hoje ele paga o seu imposto, mas ele quer que esse imposto retorne para ele, como melhorias, benfeitorias, e hoje o povo não está encontrando isso. E uma outra coisa, Alan, que me causa muita estranheza, é que obras sem planejamento. Nós temos que acabar com isso no litoral, com obras sem planejamento. Hoje se asfaltou quantas ruas em Tramandaí? Com o calçamento nós temos a drenagem. Com o asfalto tu impermeabiliza o solo. Essa água vai para onde? Então, antes de se fazer qualquer impermeabilização de solo, tu tem que pensar na drenagem de água. Tu tem que colocar uma canalização, porque daqui a pouco, passa 2, 3 meses, tu tem que cortar uma rua dessa para colocar cano. Ou tu vai cavar para botar cano na lateral, desbarranca, quebra, e tu tem que fazer reforma já em seguida. Então tem que ter planejamento. Se tu quer fazer uma obra, tu tem que ter planejamento. Tu quer asfaltar uma rua, vamos planejar. Essa água aqui cai para onde? Vamos canalizar ela. Bom, hoje ela tem hoje essa rua tem um cano de 30. Eu vou asfaltar ela, eu tenho que botar um cano de 60. Porque eu vou impermeabilizar o solo, vai ter um fluxo muito maior de água naquele setor. Mas não, eles vão botando adoidado. Hoje o centro de Tramandaí, que há alguns anos atrás foi colocado cano de 30 centímetros, 30 anos depois, o Tramandaí está praticamente todo asfaltado, aquele miolo central, e os canos são os mesmos. E eu sou testemunha disso. Logo que eu me mudei para casa, que eu estou morando lá, nós tínhamos um pouquíssimo, baixa pressão d'água, né? E foi a Corsã, olhou, os caras disseram, cara, vamos ter que abrir. E abriram, né? E o cara me chamou, disse, olha aqui, o joelho que tinha ali, era um joelho que era do primeiro encanamento de Tramandaí, ou seja, não tinha como ter pressão d'água, né? E aí eles fizeram uma ligação, botaram um cano maior, e aí eu pude ter pressão na minha casa, mas Você sabe qual é a dívida hoje de Tramandaí? O passivo de Tramandaí hoje? Hoje não, em 23. Não tenho ideia hoje. Fora os 25 milhões.
Eu vou botar em números e vírgulas e tal. 72.391.510 reais com 67 centavos. Isso em 2023. Isso, 2023 fechou com esse passivo. Tu pode repetir o valor, Valdir, por favor? 72.391.510 reais com 67 centavos. Isso é a dívida consolidada líquida de 23. O próximo prefeito, seja ele quem for, esses pagamentos eles são urgentes ou eles são a dívida total do município hoje? Que a gente vai isso é a dívida corrente de 23. Acrescenta-se aí agora mais um empréstimo de 24, né? Então esse é um problema sério que a gente vai ter que resolver. O que tem que fazer? Renegociar essas dívidas. Vamos renegociar essas dívidas, vamos ver se os juros estão dentro dos padrões, né? Vamos buscar alternativa, por isso que a gente está montando uma equipe que tem muito conhecimento na área financeira, na área administrativa, exatamente para a gente resolver esses problemas. Porque esse tipo de coisa aqui inviabiliza qualquer administração pública. E aí, em vez de a gente fazer economia, a gente cria mais secretarias. Aí tu não tem recurso hoje para compra de um veículo, tu não tem recurso hoje para comprar um trator para limpeza, tu não tem recurso hoje para fazer uma canalização adequada para o escoamento das águas, tu não tem recurso hoje para um posto de saúde, a nossa farmácia hoje praticamente não tem medicação. Por quê? Porque os gestores vão empurrando isso com a barriga. Aí tem que entrar o meu amigo, porque o meu amigo vai botar um pano por cima. Aí chega lá na outra eleição, tem que entrar o meu amigo, então nós vamos se coligar, vamos se juntar. E essa é a grande realidade da política hoje. O sistema, eu chamo isso de sistema. E o que nós temos que fazer é um desafio muito grande, e nós reunimos a nossa equipe, é um desafio muito grande para nós transpor esse sistema. É difícil, mas não tem outra alternativa. Tem que ter alguém que bata de frente com o sistema. E nós estamos hoje disponibilizando pessoas para bater de frente com o sistema. Eu quero bater de frente com o sistema, vou bater de frente com o sistema. E a população vai analisar. Se quer ficar com uma administração com 16 secretarias que não vai ter investimento para eles, não vai ter investimento nos bairros, não vai ter investimento para a saúde, não vai ter investimento para a educação, ou vai querer uma prefeitura enxuta que consiga transferir recursos para atender essas demandas. Tu quer fazer uma pergunta? Não, fica à vontade. Não, é só uma pergunta. Em seguida. Logo no começo da tua fala, tu falasse, Valdir, em uma questão de projeto de cidade, né? O vereador Juarez, quando esteve aqui no programa, ele usou o mesmo termo. Porque ele já tinha ouvido eu falar com ele mesmo. Eu mesmo falei com ele. O vereador Juarez, quando esteve aqui, que é pré-candidato pelo MDB, exato. Né? O vereador falou, também usou o mesmo termo, né? E ele colocou que ele hoje em dia tem também um projeto de cidade. Tá? O que difere o projeto de cidade do vereador Juarez do projeto de cidade do pré-candidato e do ex-vereador Valdir Borges? Eu não conheço o projeto de cidade dele. Até assim, foi lá na Câmara de Vereadores, ele conversando e tal. Pô, vem com nós. Ah, deixa, tu não vai, não concorre. Pô, vamos te dar... Pô, tu sempre foi gente nossa, nós começamos junto nas associações comunitárias e tal. Eu digo, olha, o Juarez, acontece o seguinte, que a cidade foi para um ponto que tu tem que ter alguém que desafie. E aí eu disse para ele, eu não quero ser pré-candidato a prefeito. Eu não quero chegar na prefeitura para um projeto de poder. Eu quero chegar lá com um projeto de cidade. Aí foi aonde ele se antenou.
né? Eu não sei se o projeto de cidade dele é igual ao meu, eu não sei se nesse dia ele disse que vai reduzir secretarias, porque o meu projeto de cidade começa por redução de secretaria. Tu tem que elencar hoje, na minha concepção de pensamento, tu tem que elencar hoje 5 prioridades para o município de Tramandaí. 5 prioridades. E tu conquistar essas 5 prioridades. Porque não adianta tu apresentar para o contribuinte 200 priores num plano de governo e tu não concluir nenhum. Ou tu não concluir quase nada. Nós temos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O Alan, em 86, o Eliseu Padilha era o candidato a prefeito. Está lá e eu tenho o plano de governo em casa até hoje. Eu tive a oportunidade de guardar todos os planos de governo. Tá? Todos os planos de governo. Em 86, o Eliseu Padilha dizia aos 4 cantos de Tramandaí: a minha prioridade é ligar Oásis do Sul a Tramandaí com o asfalto e o embelezamento da beira-mar. 86, Daniel. Em 86, Alan. Sim, vão quase 40 anos. Exatamente. E aí agora, se tu pegar o plano de governo do primeiro ano do primeiro mandato do Galto, está lá também o asfaltamento da beira-mar. Se tu pegar o segundo, está lá. Se tu pegar todos os planos de governo do Anderson e do Rapac, também estavam lá. Do falecido Osmani também estava lá o asfaltamento. Então, 40 anos, Alan, ludibriando a população com a mesma proposta. Então, nós temos que elencar 5 propostas que a gente consiga olhar para o eleitor e dizer: olha, isso aqui é passível que nós consiga executar. Como é que nós vamos executar? Vamos reduzir o tamanho do município. Vamos tirar o município do cangote do contribuinte. Nós aprendemos isso com o Paulo Guedes. Nós aprendemos isso com Bolsonaro. Reduz o tamanho do Estado, reduz o tamanho do município no cangote do contribuinte e o município, a tendência é crescer. Eu vou te dar um exemplo, Alan, que nós temos que acabar com isso, e eu bato nisso há muitos anos como vereador, mas as administrações não tomam providência. Por exemplo, dívida ativa. Dívida ativa. Nós fechamos 23 praticamente com 12 milhões de dívida ativa. O que custa o prefeito criar um grupo dentro da prefeitura de 3 pessoas com notebook na mão, controlando? O seu Manuel lá está completando 2 anos que ele não paga o IPTU. Vamos lá chamar o seu Manuel, vamos negociar com o seu Manuel. O que está faltando, seu Manuel? O senhor não está conseguindo pagar? Quanto é que o senhor pode pagar por mês, seu Manuel? Então vamos fazer um contratinho, o senhor vai pagar tantos por mês. Sabe por quê, Ala? Desses 12 milhões, vai para a justiça, 10% é para a justiça. Ajuizado, 10% é para a justiça. Aí tu tem que pagar 10% lá na justiça para tu poder vir na prefeitura negociar. E desses 14 milhões da dívida ativa, são 1.400.000 que se transfere da comunidade para o judiciário. Tu transfere 1.400.000 que podia estar circulando na economia da cidade para o judiciário. O judiciário precisa disso. Quando é que os prefeitos vão tomar providência e chamar essas pessoas para negociar antes de ajuizar? Parece que eles têm prazer de ajuizar. Parece que eles têm prazer de transferir parte desses recursos para a justiça. Até quando isso vai acontecer? Até nós chegar lá. Se Deus quiser, chegando lá, isso vai acabar. Eu tenho que fazer, Valdir, uma pausa aqui, porque assim, ó, as mensagens aqui não param de chegar, Valdir. É um troço de louco aqui. Valdir não tem medo de falar. Felipe Gomes dos Santos. Filipão, um abraço. Vice-presidente do PL. Diz: Valdir, cadê? Perdi a fala dele aqui. É tanta fala aqui. Cara, Nelson Dick. Esse Valdir é fera, sabe tudo. Fica aqui, achei do Valdir.
Valdir está com a melhor proposta, sem dúvida sabe muito. Não tem rabo preso e mete o dedo na ferida. Doa quem doer. Tramandaí precisa de ti, Valdir. Né? Muito Luana obrigado. Fragoso. Eles fazem os asfaltos e a Corsã vem e quebra tudo. Porque o prefeito não faz os encanamentos corretos, né? Que tem que ser feito. Alcenir Milanese, um abraço, Alcenir. Boa noite a todos, grande abraço ao amigo Valdir. Né? Grande Alcenir, um grande abraço. Alcenir, Marione. Alcenir, precisamos trocar mais uma ideia, eu e tu. Tem que aprender mais contigo, hein? Opa, olha aí, Alcenir. Marione Rodrigues Gomes, Valdir Grande é o único Marione. A Marione, e novo... a Marione é a nossa pré-candidata a vereadora pelo PL de Tramandaí. Olha aí. É uma grande empresária do ramo naval. Nós temos uma fábrica de iates em Tramandaí que ela nunca teve um incentivo do município de Tramandaí. Anos ela fabrica iate, tem iate na Europa. A Milênio, o iate Milênio. Nunca teve um incentivo de Tramandaí. Inclusive, para pegar um licenciamento ambiental é um parto. É um parto. Tá? Então, a Marione hoje é nossa pré-candidata. Marione, um cinchado abraço. Tenho certeza que tu vai chegar lá para representar o município de Tramandaí à altura que Tramandaí merece. Eduardo Santos. Tramandaí merece e precisa de uma pessoa de coragem à frente da prefeitura. Hoje esse cara é Valdir Bolsonaro Borges. Olha aí, Valdir, colocaram a gente no mesmo nome. É uma coisa de louco. Essa questão aí nós temos que resolver, né, Valdir? E vamos resolver, se Deus quiser. E o panfleto vai ser Valdir Bolsonaro Borges. Olha aí, né? Nicolas Machado, a luta é árdua, passo a passo a gente chega lá. Grande Nicolas Machado, um menino de 30 anos, hoje ele tem um escritório de advocacia, a esposa dele também é advogada, também vai fazer parte da nossa equipe aí para pensar Tramandaí. Temos o presidente do PSDB, Alex Guatti. Grande Alex. Escuta, um abraço, Guatti. O Guatti esteve aqui faz 2 semanas, né? Grande Alex. Junto com o Juliano, o Guatti esteve aqui. Uma baita entrevista tanto dele como do Sim, Juliano. muito Legal. Gosto muito. Aquele ali eu lembro dele desde Piá. Olha aí. Desde Piá. Olha aí, Guatti. Já metido na política. Já metido. Sempre foi. Grande personagem. Olha, Adriana aqui dizendo, boa, Daniel. Estamos aí, Adriana, né? É isso aí, estamos juntos aí, essa questão aí, nós vamos sempre resolver, vamos levando nosso país, né? Alan, meu amigo, Alan que vai perfilar nas nossas linhas. Pessoal, vamos lá para mais uma pergunta da pauta aqui, então. Brincadeiras à parte aí, vamos dar-lhe, tá? O prefeito não trabalha sozinho. E o prefeito precisa de uma boa assessoria e principalmente o prefeito precisa que a Câmara haja com ele também. Né? Dito isso, né, como é que está essa questão da organização do PL para alguma coisa, para a questão para a nominata de vereadores? Né? O PL passou por várias turbulências nos últimos tempos. Né? Como é que está a estruturação hoje em dia do PL? Como é que ele se estrutura para essa eleição? Bem, assim, em relação às turbulências, eu fiquei bem distante das turbulências. Enquanto havia as turbulências, eu fui procurar o que eu chamo hoje de capital político, que é os nossos pré-candidatos, né, a vereador. E com a graça de Deus, nós conseguimos formatar aí 20 pré-candidatos a vereadores. E a gente sabe que é 14 pré-candidatos, tem 8 homens e as mulheres. A gente tem uma nominata completa e a gente tem a ambição de formar 4 vereadores. De nós assumir 4 cadeiras na Câmara de Vereadores. Porque a minha opção, Daniel e Alan, quando houve aquela turbulência e eu resolvi colocar o meu nome como pré-candidato, e eu iria
até a convenção, e se perdesse na convenção, meu objetivo era fazer vereador. Meu objetivo era fazer vereador. Porque eu dizia o seguinte, se eu fizer um vereador, já é uma vitória. Se fizer 2, quiçá 3, é uma tremenda de uma vitória. Um partido que chega recentemente em Tramandaí, né, fazer 2 ou 3 vereadores. Hoje nós trabalhamos com a possibilidade de colocar 4 cadeiras na Câmara de Vereadores. Né? Temos pessoas com potencial para isso, são conservadores de direita, e me chamou bastante atenção, o Daniel, nós fomos numa reunião lá em Porto Alegre, aonde houve uma pesquisa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? E uma das perguntas era se a população, se você se considerava conservador. 80% da população se considerava conservador. Um outro questionamento era se você se considerava de direita. 72% se considerava de direita no estado do Rio Grande do Sul. Você se considera de esquerda? 14% se considera de esquerda no Rio Grande do Sul. Tá? E o que nos deixou assim, bastante satisfeito com esse resultado foi que, posteriormente, o antigo Ibope fez uma pesquisa a nível nacional. E apenas 11% se disse de esquerda no Brasil. Apenas 11%. 50 e poucos por cento se disse de direita, e outra parte, né, não opinar ou ficar em cima do muro, outra parte se diz que são centro-direita, outros que são, né, direita moderada. Claro, eles fizeram umas perguntas para puxar a resposta da direita, né, para baixo. Mas então a gente ficou satisfeito com isso, e hoje nós temos assim, em Tramandaí, se a gente pegar a primeira eleição do presidente Bolsonaro, quem votou para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República em Tramandaí, em Imbé, em Osório, quase 70% foi para esses candidatos que representavam, né, no visual à direita. Na segunda eleição, essa foi a mesma proporção. Então, hoje nós temos, na nossa visão, nós temos um eleitor hoje em Tramandaí, que a partir do momento que ele começa a visualizar um vereador que representa a direita, um pré-candidato a prefeito que representa a direita, eu acho que a tendência dele é migrar o seu voto, né, para esse candidato que os representa. E é em cima desse nicho político que a gente está trabalhando no município de Tramandaí. Inclusive semana passada, não, foi ontem. Foi ontem, feriado. O Antônio, lá da Zona Sul, lá, que é pré-candidato a vereador, proporcionou uma bela reunião lá com empresários, com pessoas do bairro, uma ótima reunião, onde as pessoas realmente se identificam de direita, e teve um cidadão que disse, olha, eu, sinceramente, eu não tinha intenção de ir para a urna votar, porque os candidatos que aí estavam não representam a direita. Agora não, agora eu tenho um bolsonarista de direita para ir à urna votar. Então isso me deixou muito satisfeito. Mas, Valdir, aqui vem uma pergunta que o Alan e eu, a gente acompanhou uma coisa bem interessante, né? Que a gente sabe que talvez Tramandaí e Imbé, pela questão da eleição presidencial, e na época a gente percebeu, Imbé talvez até mais que Tramandaí, né? Tem um viés mais para a direita. A gente sabe que a direita é mais presente tanto em Tramandaí como em Imbé. Mas observa o fenômeno em Imbé, né? Um dos pré-candidatos que vai disputar uma eleição vai ser pelo PT, que é o pré-candidato e ex-prefeito Pierre Merim, né? E o Pierre, ele entra com grandes chances
de se vai ganhar ou não vai, a gente não sabe, né? Até porque tem que passar por uma convenção ainda para homologar a sua candidatura, mas ele entra bem cotado para competir com o atual prefeito Ike Vedovato, que é do MDB, né? E que esteve com o PT durante os 8 anos do prefeito, então, prefeito Pierre. A minha pergunta, Valdir, é: será que se consegue transferir esses votos daquelas... Porque o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, em 2022, fez tanto em Tramandaí como em Imbé mais de 50% dos votos, né, em cima do presidente Lula. Mas será que se consegue transferir esse capital político da direita para a tua candidatura? Porque a gente tem esses membros da direita espalhados no PP, no MDB, no PDT. A gente já conseguiu ter um pouco disso com a eleição estadual para o governo, onde o Bolsonaro ganha a eleição no estado do Rio Grande do Sul, mas o seu candidato, e além de candidato amigo particular, ministro, considerado por 4 anos o braço direito do Bolsonaro a nível federal, não consegue trazer para si essa vitória do Bolsonaro dentro do estado. Ele perde a eleição para alguém que se coloca mais ao centro, né? Aí a gente vai poder analisar e dizer, não, mas o Eduardo Leite também ganhou com voto de bolsonaristas, é óbvio que sim. Mas em Tramandaí, a gente não vai enfrentar a mesma coisa? O senhor, mesmo sendo um candidato bolsonarista, não vai ter que dividir esses votos do bolsonarismo com o candidato do PP, talvez com o próprio Geraldo Santos, que também se coloca como bolsonarista. Então, como buscar para o senhor ganhar essa eleição aqueles votos que não são os do bolsonarismo? Porque os do bolsonarismo dividido torna inviável que qualquer um ganhe a eleição. É preciso buscar nos de centro e até mesmo nos de esquerda. Como buscar isso? Como apresentar uma proposta para esse eleitorado? Exatamente um projeto de cidade que seja viável para o eleitor do PT, que seja viável para o eleitor do MDB, que seja viável para o eleitor do PP, do PDT e por aí afora. Tá? O que eu digo muito nas minhas falas, e o Daniel é testemunha disso, nós temos alguns tipos de político. Nós temos o político pipoca, nós temos o político camaleão. Tá? O nosso governador, ele foi o político camaleão, ele se vestiu de bolsonarista até ganhar a eleição. Sim. Se vestiu de bolsonarista até ganhar a eleição. Esse é o político camaleão. Ganhou a eleição, usou o nome do Bolsonaro, disse que ele era bolsonarista, e inclusive muitas vezes ele disse que o Bolsonaro apoiava ele. Né? Na primeira eleição. Né? Isso. Sim. E aí, resultado, acabou a eleição, ele tirou aquela vestimenta de camaleão e se transformou no que é, né? O Eduardo Leite, que hoje está aí impondo um imposto absurdo em cima do cidadão brasileiro, em cima do cidadão gaúcho. A Assembleia Legislativa, através da bancada conservadora, que hoje nós temos 22 deputados da bancada conservadora, já barrou uma vez, já barrou a segunda. Né? Agora, hoje ainda mandamos ofício, né, para todos os da bancada conservadora para derrubar os decretos, tornar os decretos, né, porque não tem mais como aumentar mais a cesta básica. Além de aumentar a cesta básica, alguns produtos ele retirou da cesta básica. Agora, quem é o governo Eduardo Leite para dizer que, vamos dar um exemplo aqui, que o feijão não faz mais parte da cesta básica, que o arroz não faz mais parte da cesta básica, mas a gente conhece a capacidade do Leite quando ele disse que as gôndolas de mercado tinham que estar cobertas, que ali não podia, o povo não precisava daquela mercadoria. Agora, quem é o Eduardo Leite para dizer isso? E outra coisa, aqueles políticos que hoje se dizem de direita, ou que se dizem até bolsonarista, fizeram alguma crítica nisso? Fizeram algum movimento contrário? Não. O Valdir fez. O grupo do Valdir fez. Fomos para dentro do supermercado, fizemos vídeo protestando contra essa tirania do governo. Agora vai chegar gente e dizer assim, eu bati uma foto lá num evento do Bolsonaro. Vai dizer para o eleitor, eu voltei no Bolsonaro.
Isso é currículo? Eu acho que não é currículo. Qual foi o posicionamento desses políticos desde que o Bolsonaro assumiu? Qual foi o posicionamento desses políticos na Câmara de Vereadores quando o Bolsonaro era massacrado pela Globo Lixo? Nenhum pronunciamento. Nenhum pronunciamento até hoje. Agora vão vestir a carapuça, vão vestir a vestimenta e dizer assim, nós somos bolsonaristas? O povo já sabe, o povo vai saber distinguir quem realmente é bolsonarista do camaleão. Porque o camaleão vai se vestir de Bolsonaro nesta eleição, terminou a eleição, ele vai tirar essa vestimenta e vai voltar para o normal dele. Infelizmente é isso que eu vejo dentro da política. Eu, desde 2009, eu acompanho o Bolsonaro, e quando eu comecei a acompanhar o Bolsonaro, eu dizia, pô, esse louco aí é que nem eu era na Câmara. Era um cara que enfrentava o sistema. Ele era destemido, ele não tinha medo, que nem eu era na Câmara. Porra, o meu presidente do partido chegou a dizer numa mesa que eu tinha que apoiar a Dilma Rousseff. Eu disse, não vou apoiar a Dilma, eu não apoio comunista, presidente. E ele disse para mim, tu tem que levar um chute no saco. O meu presidente disse isso para mim, Daniel. Recuei? Não recuei, enfrentei. Enfrentei, o Mano Borba deve estar assistindo, ele sabe muito bem disso. Porque o Mano Borba foi um que foi me aconselhar, não, Valdir, deixa disso. Porque eu disse, meu presidente, aqui dentro não tem homem para me dar um chute no saco. E se tiver, que vai lá para a rua. Eu enfrentei isso dentro do meu partido. O Alan, para você tirar uma ideia, o Paulo Costa, ele é vereador porque eu recuperei a cadeira dele. Eu fui testemunha num processo no Fórum de Tramandaí, a qual foi retirado o Hélio de Camires, pelo meu pronunciamento lá em frente ao juiz. Eu fui líder do partido, não perdi um projeto, uma proposta do governo, e mesmo assim eu era tratado assim dentro do partido. Por quê? Porque eu tenho posições firmes. Eu sempre tive valor político, eu nunca tive preço político. Essa é a grande diferença. Tentaram, Alan, muitas vezes me dar preço político. Mas eu nunca aceitei porque eu sempre tive valor. E a minha mãe e o meu pai que me deram isso, me ensinaram isso. E isso eu não mudei, não mudo e não vou mudar. Pode doer em alguém? Pode doer. Mas eu não estou aqui para agradar quem queira me convencer de que eu tenha que me aliar com fulano ou com ciclano, que ali na frente vai propor algo que eu não queira e que a população não merece. E eu vou ser assim e sou assim. Analisando Tramandaí nos últimos anos, Tramandaí vem se alternando em governos do PP e do MDB. Sempre com uma característica: o que não está no governo culpa o outro por tudo que há de errado no município. Isso a gente viu quando o prefeito Galto assumiu a prefeitura. Ele fez um longo desabafo no Facebook, atribuindo muita coisa que ele enfrentaria de dificuldade à gestão anterior do MDB. Governou durante esses 7 anos, continuando justificando as suas dificuldades na herança maldita, isso a gente ouviu muitas vezes na Câmara de Vereadores, em muitos pronunciamentos, que ele havia recebido do MDB. O MDB, por outro lado, culpava o governo Galto por sua péssima gestão e por não conseguir fazer a cidade se desenvolver como deveria. E agora, já em uma candidatura dita aqui por todos os representantes, estão juntos para esse próximo pleito. Como o senhor vê essa união? Como apresentar para a população de Tramandaí que o senhor é melhor alternativa do que esta?
do que essa que temos. E eu pego só essa, poderia citar os outros pré-candidatos, mas porque é a da continuação da atual gestão, e se somando os dois partidos, então é a continuação dos últimos 20 anos. Por isso eu cito eles, não poderia citar qualquer um dos outros candidatos, mas para o senhor dar uma ênfase nessa coligação, nessa candidatura. O Alan, tu participou de uma reunião onde eu estava. Sim. Onde se reuniu, acho que 7 partidos políticos para enfrentar a atual administração. Sim. Lá no final me colocaram a falar, eu não queria falar, me colocaram a falar e eu questionei exatamente isso. Como é que vocês estão aqui falando mal, criticando, demonizando a administração, se vocês todos fazem parte da administração? Como é que vocês vão para a rua, olhar no olho do eleitor e dizer que essa administração é uma porcaria, que essa administração não presta, que vocês vão ser melhores se vocês fazem parte da administração? 8 anos junto. Ainda citei a dona Alzira, que estava junto lá, a senhora como secretária de administração, vai ficar quieta? Não vai a defender a administração? Então a minha mãe já dizia, Ala, briga de família a gente não se mete. Briga de família a gente não se mete. E isso aí é o que nós chamamos hoje de teatro das tesouras. Teatro das tesouras. Brigam, mas para não perder o poder se aliam todos eles. E aí todo mundo é bonitinho, ninguém tem problema nenhum. A gente viu vários pronunciamentos de N os lados, né? Quando assumiram a prefeitura, a gente viu a varredura nas calçadas da prefeitura, a gente presenciou isso, mas isso é uma briga da família deles que eu não quero me envolver. Eu quero, se chegar na prefeitura, fazer uma política séria, uma política sem conchavos, uma política onde a gente vai fazer licitações limpas, aonde não terá o chamado PF. Tá? A gente quer fazer uma administração enxuta, se chegar lá, e a população, neste período pré e no período de campanha, ela vai analisar cada um. Se vai ficar com o teatro das tesouras, ou se vai ficar com uma nova opção que surge dentro do município de Tramandaí. Uma opção de olhar nos olhos de cada um e pedir o apoio de cada um para resolver os problemas da cidade. Porque eu não vou resolver sozinho o problema da cidade. De jeito maneira, não vou resolver, não tenho essa pretensão. Por isso que a gente tem que criar uma equipe de pessoas altamente capacitadas, que tenham condições de fazer uma transformação na cidade com o que nós temos. Com o que nós temos. Não temos dinheiro, vamos fazer o quê? Reduzir o tamanho do município, para fazer com que nós tenhamos como investir. Isso está dentro do nosso alcance. Isso está dentro do alcance de qualquer candidato ou qualquer pré-candidato a prefeito. Basta ter vontade, basta ter coragem para fazer. E eu tenho. Eu tenho a grata satisfação de olhar para cada um de vocês e dizer, eu tenho coragem para isso. Redução salarial, o senhor pensa? A começar pelo salário do prefeito. E a gente sabe que hoje o município tem salários de assessoria, principalmente no gabinete do prefeito, que passam dos R$10 mil mensais, sendo que não são cargos técnicos. Só se exige escolaridade de 2º grau para ocupar esses cargos. E não são 1 ou 2, são mais. E a gente tem em toda a administração, em toda a prefeitura. O senhor pretende, como prefeito, uma redução que naturalmente começaria pelo salário do prefeito, vice e descendo? Inclusive com a eliminação desses cargos. A eliminação desses cargos. Eliminar. Hoje, Alan, Daniel,
Nós temos hoje concursados altamente competentes para exercer estas funções. Se em algum setor não tiver a capacidade técnica, a gente pode dar um curso técnico para essas pessoas que já são concursados e que não tem como tu reduzir o número de concursados. Então nós temos que investir no concursado para nós retirar exatamente esses gastos desnecessários dentro de uma administração. Por isso que eu digo, tem que ter coragem. Porque não é qualquer um pré-candidato de qualquer partido que vem aqui falar isso publicamente. Agora, eu falo isso publicamente porque não tem outra solução. E eu não concordo com o teatrinho das tesouras. Nós temos que encarar a realidade de frente, traçar um plano de enfrentamento a essas dificuldades e buscar resolver estes problemas. Por isso que eu digo, nós temos que elencar 5 priores para o município de Tramandaí e trabalhar em cima dessas priores. A gente sabe da dificuldade financeira do município, a gente sabe do comprometimento da folha hoje que beira 50%, a gente sabe de gastos, por exemplo, com informática. Ora, 4.769.000 reais para informática. Vou dar até as vírgulas ali, tem mais 30 centavos. 4.769.317 com mais 30. E Alan, é 2 empresas. Uma é dele, outra da esposa. Será que nós não temos ninguém dentro da prefeitura concursado, capacitado para isso? Que já ganha o seu salário como funcionário concursado? Será que nós não podemos economizar esse dinheiro final de mês? 4 milhões. Então são coisas, Alan, são coisas que a gente tem que ter coragem para enfrentar. É difícil? É. Mas tem que ter alguém que tenha coragem de olhar para o contribuinte e dizer assim, eu vou respeitar o teu imposto. Uma das maiores exigências, solicitações, pedidos da nossa comunidade hoje é com a limpeza urbana. E apenas um desses cargos de mais de 10 mil reais colocaria aí 7, 8 pessoas na limpeza urbana. Além de gerar mais emprego para a nossa gente, coloca muito mais pessoas trabalhando naquilo que realmente precisa ser feito. Exatamente. Nós temos a opção de, para fazer a limpeza urbana, de nós já criar aí empregos para a comunidade. Sim. Empregos para a comunidade. Porque se nós criar emprego para a comunidade, para fazer um faxinão, vamos dizer um faxinão, para fazer um faxinão em Tramandaí, nós vamos fazer com que essas pessoas gastem na fruteira, sim, no açougue. O dinheiro fica aqui. O dinheiro fica aqui dentro. Então nós temos que trazer opções para que o dinheiro fique aqui dentro. Eu vou te dar um exemplo, Alan, do reverso disso. O projeto Cidade das Flores. Tá? O projeto Cidade das Flores, que são aqueles das vagas nas creches. Hoje a gente despende hoje de R$10.220.752 com 18 centavos para 726 vagas mês. Isso são dados do Tribunal de Contas que eu fui buscar. E aí eu te pergunto,
10 milhões por mês, será que o município não conseguiria atender essas crianças com um custo menor? Ou seja, o que tu está trazendo para nós aqui, e está trazendo de uma forma muito concreta, com números, Sim. é que existe aonde cortar. Exatamente. Tá? Existe aonde cortar, aonde enxugar a máquina pública. Exatamente. Tá? Existe um jeito de fechar a torneira. Só para você tirar uma ideia, a Folha de Tramandaí hoje consome 140 milhões ano. 140 milhões, ou seja, nós estamos beirando 50%. E se nós fizer essas reduções, tranquilamente nós vamos baixar para 37%, 38%. E aí nós teremos como investir em Tramandaí. E isso é uma meta, isso é um objetivo, e o grupo que está com a gente tem essa vontade de atingir essas metas. E é possível atingir essa meta. Basta ter gestão. Valdir, uma pergunta que eu preciso te fazer já para a gente começar a encaminhar para o nosso fim do programa. Tá? A tua candidatura ela nasceu de um desejo de um grupo dentro do PL. Né? Hoje em dia, a tua pré-candidatura ela foi abraçada pelo partido? E eu vou te fazer eu estou te fazendo essa pergunta porque o Flavinho esteve aqui. E quando o Flavinho esteve aqui, eu perguntei do teu nome. Né? E o Flavinho disse, não sei se tu te recorda, Alan, o Flavinho disse que ele não te considerava um pré-candidato a prefeito. Né? Dentro do PL, dentro do partido, porque pelo que tu disse que está organizado, a gente está vendo Sim, a tua sem dúvida. organização aqui, o PL abraçou a tua candidatura? Que bom que eles fiquem dizendo que eu não sou candidato. Isso é muito bom. Mas eu quero dizer a essas pessoas que há pouco tempo o Zuco esteve aqui. O Zuco é o responsável pela região metropolitana, né? Porto Alegre, região metropolitana. E o Zuco consolidou a minha candidatura como pré-candidato a prefeito em Tramandaí. Tá? Vários deputados, né, já estenderam já a sua mão me dando apoio. Né? Vários empresários de Tramandaí já se conscientizaram que eu sou o candidato do PL, que eu sou o candidato de direita. Não quero dizer que nós não temos dentro desse quadro aí de 20 pré-candidatos a vereadores, candidatos à altura para ser candidato a prefeito, para ser pré-candidato a prefeito. Né? Acho que nós temos um grupo muito bom, muito forte, muito unido, com muita capacidade. Né? A minha pré-candidatura, ela surgiu numa hora em que a grande maioria não considerava o atual que tinha sido apresentado como de direita e conservador, e aí eu resolvi colocar o meu nome como pré-candidato, representando sim os conservadores, representando Bolsonaro, e essa candidatura foi se consolidando. Houve aquelas discussões, houve aquelas brigas que eu não participei. Hoje, se disser para mim assim, o Valdir puxou o tapete do fulano, é mentira. Não me envolvi, assim, eu juro por tudo que é sagrado, não me envolvi em nada. Enquanto houve a discussão, Alan, o que eu fui fazer? Eu fui procurar pré-candidatos a vereadores. Acompanhando de fora, a gente pôde perceber que realmente não teve a sua interferência. Nunca. Nada, Não. nada. Eu fui procurar pré-candidatos. Quando o Zuco veio a Tramandaí, já estava, como se chama, no afogadilho, e ele disse assim, pelo amor de Deus, sábado
meia-noite termina as filiações para pré-candidatos. Vocês saiam à rua, vão procurar pré-candidatos, vão procurar professores, empresários, porque até lá nós temos que ter uma bancada. E quando o Zuco termina de falar, eu me levantei e digo, eu vou falar. E aí o Newton, do Imbé, que estava lá na reunião, disse, não, Valdir, é para mim. Eu digo, não, o que eu vou falar serve para ti também. Aí fui lá e o Zuco, o Valdir e tal. Aí eu fui lá na frente e tal. Aí eu disse assim, olha, os nossos pré-candidatos a vereadores de Tramandaí, do PL, por favor, se levantem e venham aqui na frente. Sabe? A gente viu assim a emoção do Zuco, porque ele achou que nós não estávamos preparados. Ele achou que nós não tínhamos candidato e que nós tínhamos que correr atrás da máquina. E com a graça de Deus nós apresentamos, e hoje nós temos 20 pré-candidatos a vereadores. Não só pré-candidatos a vereadores, como tem eu como candidato, como pré-candidato a prefeito, mas que nós temos dentro do grupo pessoas com capacidade tranquilamente para ser candidato a prefeito. Tranquilamente. Não vou nem dar nomes, né? Mas nós temos tranquilamente hoje, Alan, 6 pessoas dentro do partido que se dissesse assim, eu sou candidato a prefeito, teria passagem, porque são assim altamente capacitados, são pessoas que têm um elevado grau de estudo, né? Tem pessoas que foram tenentes da Força Aérea, né? Tem pessoas que são grandes empresários, tem pessoas que já foram candidatos a prefeitos, né? Então isso nos fortalece e isso também nos dá muita credibilidade de mostrar a capacidade dessas pessoas para a população de Tramandaí e dizer para eles que nós temos pessoas corretas, certas, honestas, bolsonaristas, de direita para apresentar para a nossa população. Ou seja, nós temos condições de mudar, queremos mudar, e com o apoio da população, nós seremos a mudança dentro do município. Eu gostaria de fazer mais 2 perguntas ainda. Não tem problema. Vai. A primeira é assim, aproveitando o gancho bem lembrado do Daniel, realmente o Flavinho esteve aqui, fez essa declaração, e a gente acompanhou pela cidade que há uma outra declaração. O pré-candidato Juarez declarou em alguns locais, para algumas pessoas, que parte do PL apoia a pré-candidatura dele. Eu não tenho motivo aqui para duvidar do pré-candidato Juarez, então eu gostaria de saber se o senhor já identificou dentro do PL onde está essa parte que ainda apoia outras pré-candidaturas, se o senhor já conversou com eles, se pretende identificar e conversar com essas pessoas. Não é no nosso PL, então. Tá? Quem apoia o Juarez não é do nosso PL. Pode ter certeza absoluta. Sim. Tá? Do atual PL não é. E a outra pergunta, a segunda, até mais simples eu acho, o seu vice, vocês pretendem uma coligação com algum partido alinhado politicamente, ideologicamente, ou a pré-candidatura do PL ela é chapa pura? Não, a gente conversa com Alcenir partidos... Milanese é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, o Alcenir, mas isso aí eu deixo mais para a direção do partido, né? Porque eu estou preocupado com a minha pré-candidatura, de andar na rua, conversar com a população, mas a gente tem sim essa preocupação, e inclusive a nível estadual, né? A gente já conversou com deputados estaduais, deputados federais, né? Para essa possibilidade, né? Essa possibilidade. Porque pelo menos o Novo ele se mostra realmente um partido de direita, né? Um partido conservador e um partido que quer mudanças também, né? Ele clama por mudanças, né? No sistema brasileiro, no sistema estadual, e clama por mudança dentro dos municípios. E são esse tipo de pensamento que a gente procura se unir,
Tá? Eu não tenho, por exemplo, gosto muito do Flavinho, de muitos anos, né? O Flavinho, inclusive, eu acho que o pai do Flavinho, na primeira eleição, né, votou em mim, na primeira eleição, em 88. Eu gosto muito dele, mas o partido dele foi o que entrou com o pedido de cassação do Bolsonaro. Foi o Carlos Lupe, presidente do PDT, né, que entrou com esse pedido, um pedido porque ele recebeu lá os embaixadores, que é uma prerrogativa do presidente receber embaixador, mas o teatrinho da tesoura lá resolveu cortar, tirar o Bolsonaro, né, do jogo político. Então eu não posso, de maneira nenhuma, me sentar com o partido, né? Gosto deles, o Guto é um baita de um amigão, um abraço para o Guto, que deve estar assistindo aí, é um baita de um amigão, mas politicamente é diferente, né? Então eu não tenho como me sentar com essas pessoas. Tá? O MDB, tá? O MDB nunca defendeu pautas do Bolsonaro. O MDB está junto com o Leite, que aumenta os impostos, que quer triturar o povo gaúcho, que está junto com o Lula, que quer transformar o Brasil num socialista comunista, né? E a gente não vê essas pessoas, né, o MDB de Tramandaí, contra isso. Pelo contrário, o MDB de Tramandaí sempre teve atrelado ao PT. Sempre teve atrelado. E eu, desde 88, eu combato o PT na Câmara. Não a pessoa petista. Não a pessoa. Que fique bem claro, não é a pessoa petista. Eu travei inúmeros debates dentro da Câmara de Vereadores com petista, não pessoalmente, mas um debate ideológico, um debate de pensamentos. Porque eu não concordava com o que o PT tramava na época e eu tinha uma visão de onde eles poderiam chegar. E está aí hoje. Qual é a diferença hoje que nós temos? Assim, muita gente diz assim, mas a direita, qual é a diferença que a direita tem dentro dos municípios em relação à esquerda? É simples. Nós, dentro do município, não queremos o aborto. Nós, dentro do município, não queremos a liberação de drogas. Nós, dentro do município, não defendemos a sexualização das nossas crianças, principalmente a sexualização precoce. Nós não queremos, dentro do nosso município, a liberação de drogas, seja ela a quantidade que for. Essa é a diferença. Nós vamos para a rua e a gente fala para todo mundo isso. Manda eles ir para a rua falar isso. Eles se omitem. E aí vão dizer que são de direita, mas não defendem pautas da direita. Eles defendem a destruição da família. Pode não defender verbalmente, mas cá para nós, Alan, cá para nós, Daniel, o político que cala, ele consente. Quando tu te cala, tu consente. E o PP? Se diz um partido de direita. Exatamente, o PP se diz um partido de direita. E aí eu te pergunto, Alan, defenderam as pautas do Bolsonaro? Defenderam o fecha tudo? Foram contra, por exemplo, o passaporte sanitário, que foi discutido na Câmara de Vereadores, e eles queriam impor o passaporte sanitário na Câmara de Vereadores? Foram lá para frente da Câmara de Vereadores, como os bolsonaristas, os conservadores foram protestar? Não foram. Eu acredito que não. Acredito que Tramandaí até foi um dos primeiros a aderir o lockdown e tudo mais. Exato. Então, assim, a partir do momento que tu vê um grupo de políticos, prefeitos, vereadores, que a comunidade coloca lá como seu representante, que ortogou a eles o direito de representá-los. Aí eles concordam com o fecha tudo, concordam com o lockdown, concordam com a cobertura de prateleiras de mercado, concordam com o passaporte sanitário,
colocam a sua fiscalização na rua ferrenhamente para que ninguém abra a porta. Sem conversar com esse eleitor e dizer para ele, olha, tu me ortogou o direito, é isso que tu quer que eu faça para ti? Tu quer que eu feche o teu comércio? Tu quer que eu bote faixa amarela na praia e dizer que ali tu não pode caminhar na praia? Isso fizeram em Tramandaí. Vieram perguntar para mim se eu concordava com isso, vieram perguntar para o eleitorado de Tramandaí se concordava com isso. Não, sempre tiveram um afastamento da comunidade, nunca chamaram a comunidade para um debate, para uma conversa. E eu acho que o prefeito, o vereador, ele tem que se manter 4 anos. E se for reeleito 8 anos, dialogando com a comunidade. Será que se eu implantar o passaporte sanitário, ora, o passaporte sanitário, aí tu não pode entrar num comércio? Isso estava em discussão na Câmara de Vereadores. E nós lá embaixo, aí tinha vereador lá em cima que dizia, porque eu não vou dar bola para esses que estão lá embaixo. Mas agora ele vai sair na rua pedir voto. Vai sair na rua pedir voto. E aí? Então essa é a diferença. Nós defendemos a nossa pauta em tudo que é esquina. Em tudo que é esquina. Quando eu passo numa rua com essa camisa e os caras dizem, o bolsonarista, eu digo, não, primeiro brasileiro. Primeiro eu sou brasileiro, gosto do meu Brasil, tenho bandeira na minha casa desde 2010. Mantenho sempre uma bandeira hasteada, gosto de andar com a camisa do Brasil, e o Daniel é testemunha disso. Gosto de andar com a camisa do Brasil, porque antes de ser bolsonarista eu sou brasileiro, e antes de ser PL eu sou bolsonarista. Boa. Valdir, para encaminhar o final da nossa... Eu fiz a todos os pré-candidatos que aqui passaram, nós fizemos... Aí vem bomba. Não, Ele guarda para o final. Nós fizemos a mesma pergunta. Vamos supor que a tua pré-candidatura se torne uma candidatura. Já é uma candidatura. Já se tornou. Não, mas ela ainda não é uma candidatura, ela é uma pré-candidatura. É uma pré. Mas que ela se torne uma candidatura, que passe na convenção e tudo mais, e que tu venhas a vencer o pleito em 6 de outubro de 2024. O que esperar dos primeiros 100 dias do novo governo do prefeito Valdir Borges? Transformação. Transformação. Nós temos 100 dias para transformar o município de Tramandaí. Em 100 dias a gente desmancha as secretarias excessivas. Em 100 dias a gente elimina os cargos desnecessários. E a partir dos 100 dias a gente já começa a ter uma economia para investir no município de Tramandaí. Este é o objetivo e a gente vai atrás desse objetivo. Perfeito. Alan. Eu apenas agradecer ao senhor pela oportunidade, por vir aqui conversar conosco. Nós insistimos muito porque sabíamos que ia ser uma grande entrevista, uma grande oportunidade, por isso a insistência. Agradecer ele e desejar boa sorte nessa empreitada aí, que o senhor realmente consiga levar essas boas ideias à nossa Tramandaí. Tenho certeza que a gente precisa desse debate. E desejo toda a sorte e agradeço. E sempre que for possível eu vou estar aqui. Obrigado. Deixa eu confessar para vocês uma coisa. Eu fui presidente da Câmara em 94. Meu pai e minha mãe moram em Porto Alegre. Aí eles vieram na minha posse. Depois da minha posse, a minha mãe veio e me abraçou. Que Deus o tenha. Faz 12 anos que ela morreu. Ela me abraçou, olhou nos meus olhos e disse: meu filho,
tu ainda vai ser prefeito dessa cidade. Mãe, se eu for prefeito dessa cidade, pode ter certeza, mãe, que eu vou seguir os teus mandamentos. Sério, honesto, servir e não se servir, e não mexer no alheio. Um grande beijo, minha mãe. Te amo. Bom, Valdir, eu só posso, da minha parte, te agradecer. Fazendo minhas palavras do Alan, nós insistimos muito para que tu viesse, porque nós tínhamos certeza que ia ser uma grande entrevista, como foi, né? Tuas colocações, as tuas ponderações estão aí à disposição do povo de Tramandaí, assim como a de todos os pré-candidatos por aqui passaram. Né? Nós convidamos a todos que assistam os programas, que assistam o programa do Valdir, aqueles que assistiram aqui. Valdir teve uma audiência muito boa. Muito boa. Excelente. Né? Excelente no nosso programa. E eu só posso, como apresentador aqui do programa, te agradecer. Como âncora do programa. Não, apresentador aqui com o meu amigo Alan. Né? Só posso te agradecer pela vinda. E como o âncora e o mediador. É isso? Não, aqui... Às vezes o âncora, às vezes o mediador. Gente, sabe que a gente tem uma dinâmica muito interessante aqui, o Alan e eu, né? A gente escreve a pauta, o Alan estuda a pauta, e o Alan, ele tem perguntas. Tu foi elogiado aqui por aquela pergunta que tu fizeste para o Valdir. Né? O Alan tem umas sacadas muito interessantes, assim, que é o timing, é o feeling. Exato. Da pergunta. Né? Não, eu acompanho vocês e é uma grata satisfação de estar aqui com vocês, discutindo um assunto de tanta importância, né, para o município de Tramandaí. Agradeço ao convite do Daniel, agradeço ao convite do Alan, parabenizo quem está lá atrás das câmeras, né, contribuindo muito, Dudu, né, para que a nossa imagem chegue a cada um de vocês com a melhor qualidade, e eu agradeço do fundo do coração a cada um de vocês que assistiu, e se você gostou, passe para frente, né, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no Instagram, coloque no seu canal. Isso é importante não só para mim, mas é importante também, né, para o jornal, certeza. É importante para o Daniel, é importante para o Alan, e a gente está aqui para ser parceiro, para contribuir um com o outro. Dizendo isso, eu agradeço do fundo do coração o convite de vocês, e agradeço do fundo do coração a participação de cada um ouvinte. E eu, como te dizia, eu como apresentador do programa fico muito satisfeito, como teu amigo, te desejo a maior sorte do mundo, né, que tu mereces. Falta tu nessa equipe. Ponto. Não tem vírgula. Obrigado, Valdir. E aí, com esse final aí, vamos nos despedindo aqui do programa Política versus Políticos. Parabéns. E eu vou precisar de colaborador, pode ter certeza absoluta. A gente está aí para ajudar a Tramandaí no que Tramandaí precisar, sempre. Por Tramandaí sempre. Por Tramandaí. Por Tramandaí Agradecemos sempre. Aí ao Alan, ao Valdir, ao Dudu, um abraço ao Renato, um abraço ao Daniel Krieger, o criador desse programa, né? O criador desse programa que nós... Um abraço ao Alcenir. Abraço ao Alcenir Milanese, que se não fosse tu, Alcenir, nós não tava com a garganta seca. Obrigado, Alcenir. E Alcenir, eu bebo um abraço. Muita água. Olha aí, ó. Tá? Um abraço ao Antônio Malheiros. Sábado estás convidado lá, tu e o acompanhante, para fazer gosto daquele almoço maravilhoso que o Antônio Malheiros serve. E a gente se despede de mais um programa Política versus Políticos, Valdir. E também o nosso abraço a Dona Inês Malheiro, grande personalidade. Grande Maria Inês Malheiros, um beijo a Maria Inês. E a gente vai se despedindo mais uma vez. Voltamos quinta-feira que vem com mais convidados. E uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Muito obrigado. Boa noite.